Eu fui da igreja durante muitos anos. Inclusive fui casada com um pregador da palavra de Deus, viciado em drogas e alcoólatra. Tem muito por aí. Durante 10 anos me permiti ficar casada com ele contra a igreja. Me divorciei. Cansada, e me afastei da igreja. Fiquei 6 anos sozinho. Nesse tempo vivi longe da igreja, por mim mesma, perdida. No começo desse ano fui demitida de um emprego excelente e pirei. Porque acredito que se eu servir a Deus, eu não podia perder o meu emprego, né? Ela pensa assim. Era uma questão de honra de Deus mantê-la empregada. Se eu dava o dízimo... É coisa de... Por que podia perder? De inclusive meu casamento doido, né? Também. É a mesma maluquice, né? Deus à venda, eu dou o dízimo, então eu estou pagando o seguro divino contra perda de emprego, acidente de carro, de moto, roubo de casa. É o Deus da seguradora. É o Deus da... Como é que chama aquela seguradora? Tem um nome aí, enfim. É isso aí. Não? Olha a frase que ela vai dizer agora. Então, eu conheci um homem ateu. E ele ouvia o seu programa e me mostrou. Ela foi apresentada a VMVTV por um ateu. E como eu tenho dito aqui, estou cheio de amigos ateus que gostam muito da VMVTV, que vêm aqui porque eles dizem, bom, enquanto eu não tenho nenhuma convicção sobre Deus, eu pelo menos tenho algumas convicções boas a respeito do homem e da vida. E como eu disse ontem, é só o que interessa para Deus. Porque Deus não está de modo algum preocupado com Ele mesmo. Como diz o livro de Jó, se Deus pensasse só em si, e da existência da criação retirasse o seu espírito, toda a vida a uma expiraria e tudo voltaria ao nada, ao pó. Então, a criação, ela existe porque o amor de Deus mantém tudo. Porque Deus amou, Deus criou. Porque Deus amou, Deus acolhe. É Deus amando. Agora, se esse Deus que ama e porque ama cria, fosse diferente, seria uma contradição total. Se Deus criar para não ficar sozinho no campo, o Deus Alemanha, o Deus Germany, vou criar o homem porque eu estou jogando sozinho há muito tempo, o Satanás me deixou, cara. Fiquei em WO, então eu vou criar todas as coisas. Os crentes pensam assim, né? Deus foi criando tudo para ele não ficar só. E no fim ele criou o homem para conversar. Isso é ideia de crente, cara. Pensa assim? Você não vê todo dia o que os caras pensam daí para baixo. E Deus criou o homem para ter companhia. Por isso que a gente tem que cantar. Porque se a gente não cantar para Deus, Deus fica muito amargurado. Tem que cantar. Ele precisa de elogios semanais. Elogios. Olha, minha mulher nunca cantou para mim. E eu estou aqui. Mas Deus não fica sem ouvir uma cantiga para ele, nem um dia. Deus é muito complicado. E em troca disso ele paga um Sul-América. Deu um Sul-América seguro para quem dá o dízimo. Isso. Se você faz esse negócio todo aí, o emprego não cai. Quem você dá não o separa. Dízimo. Seguro ante tudo. Não tem problema de incêndio. Jesus diz: do patrimônio. No mundo não tereis nenhuma aflição, nem dilapidação de nada, porque eu venci o mundo. Isso. E vós sois meus vencedores. Aí os idiotas vão para esse Cristo palhaço, que não é Jesus, que não é Evangelho, que não é Deus. Até que um ateu, né? Ateu querido. Até que um ateu brother. Pra que, minha filha, que você está nessa loucura toda? Exatamente. Até que um ateu. Um ateu. Minha pergunta: pra quê? Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Esse é o meu ateu favorito. Isso, meu Deus? Pra que isso, meu Deus? É isso aí. Um ateu interveio. Aí um ateu chegou na cena, entrou em cena. Doeu descobrir que fui enganada e ainda estou em pedaços e depressiva, tentando me recompor. Não é fácil.
Estou começando do zero e dói muito. Tem hora que me sinto sozinha, completamente. Já pensei em pôr um fim nessa vida. Que é isso? O pessoal tá botando fim na vida por muito pouco, né? Tá, o pessoal tá suicidando. Pelo amor de Deus. O pessoal tá pensando em se matar com muita facilidade. Se a chuva cair ao contrário, errado, inclinação que não seja adequada, os caras se deprimem e querem se matar. Se o problema, a tempestade, a tribulação não vier do jeito que eu acolho, eu aceito, quero me matar. Neymar não tá jogando comigo. Quero me matar. Ai, meu Deus, a vida das pessoas está reduzida a nada mesmo, né? Então, ela entrega a alma dela a um triturador de pensamentos durante anos e anos e anos. Aí no dia que ela descobre isso, ao invés dela celebrar ter entendido, ela fica querendo se matar porque entendeu. É a coisa mais maluca do mundo, minha querida. Você preferir o engano, é isso? Você preferia não ter sido informada da maluquice toda do que viver hoje, aqui, agora, a alegria de sair do triturador. Você está com depressão pós-triturador? Depressão pós-desilusão? Depressão pós-elucidação? Minha querida, alegre-se pela elucidação. Eu fico tão grato a Deus quando qualquer engano sai da minha cabeça. Quando eu estou olhando numa direção pensando que é pau e eu descubro que é pedra, que bom é. Eu gosto de saber o que as coisas são e não que elas não são. Estou pensando que tem alguém que é meu amigo e ele não é. Eu fico muito triste por ele ter se iludido. Mas fico muito grato de que eu não estou mais, de que eu posso ser lúcido nas minhas escolhas em relação a essa pessoa. Fico grato por tudo aquilo que me elucida, que me esclarece, que me designorantiza. Eu agradeço imensamente a Deus. Então, por favor, fica depressivo e deprimido quando descobre a verdade. Quem amava e chamava de minha guloseima mentira anterior, e não a verdade em si. Porque quem ama a verdade nunca se decepciona, porque a cada decepção que eu tenha com uma convicção equivocada, eu a terei trocado por verdade mais sublime, maior e mais exata, e mais constante e mais direta para mim. De modo que só uma verdade desbanca o que não era verdade. E se é a verdade que desbanca a mentira, celebre a Deus pelo encontro com a verdade, ao invés de se deprimir pela frustração de que agora sabe que o engano era o engano. Ao invés de agradecer a Deus ter sido iluminada pela bondade divina por um ateu, na cabeça de quem a boa luz e a verdadeira luz também nasce, porque toda boa dádiva, todo bom conselho, toda boa instrução, todo bom discernimento vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem variação, nem sombra de mudança. Olha o amor de Deus usando o indivíduo que nos estereótipos da sua compreensão seria o não usado, para ser justamente aquele em razão de quem Deus inicia o processo de demolição desses enganos todos, para botar você cara a cara com a verdade, com o amor de Deus, com o Jesus que vale a pena amar. Não com esse engano que está aí, de uma divindade que responde à grana, uma divindade escravizada por dízimos. É um diabo mesquinho esse que chamam de Deus no meio desse engano aí. E aí? Mas tenho esse homem que é uma pessoa maravilhosa. Já pensei em dar fim na minha vida, mas tem esse homem que é uma pessoa maravilhosa que descobriu a Deus há pouco tempo. Amém. E tem meus filhos que precisam de mim. Me e ajude, tem ela Caio. que pode viver muito bem, né? Me ajude, preciso de uma luz. Como a vida fica melhor quando a luz acende. Ela precisa dessa luz que ela te pediu. É. Mas você falando com ela, ela escreveu aqui, alguns minutinhos depois. Ela chama você de Fábio. Fábio. Fábio, estou ouvindo você e comecei a rir, porque finalmente consegui ver o quanto estou sendo ridículo e infantil. Obrigado. Graças a Deus. Fiquei com vergonha do que estava pensando até agora. Ah, mas pare com isso, minha filha. Nunca mais
pense tais coisas. Ô, Caio, Por nada favor. como a didática de determinados e pontuais deboches. É. Porque a pessoa enxerga. Aham. Pô, cara, São caricaturas caricaturas. que às vezes iluminam muito mais do que precisões de certos contornos que não chocam o cara. O cara já está tão acostumado com ele mesmo que ele precisa ver os tumores, precisa ver as desproporções dele, Ele precisa ver os para ele esticamentos. poder se enxergar. É verdade. Vem me ver TV. O canal é você.